Rinha de espécie. Rinha de espécie, exatamente. Equilíbrio entre as espécies. Vamos falar de equilíbrio entre as espécies. O que parametriza, o que a gente pode comparar essa figura. Eu achei muito legal quando... Essa do Leng me pegou. Achei muito legal aí. Então, assim, vamos falar sobre Você sabia que criação... existia um peixe chamado Link? É enguia, Novidade. né? Aquelas enguiazinhas de... Todo peixe pode ser chamado Ling, é só você dar esse nome pra ele. Qualquer criatura pode ser chamada Você pode Leng. chamar ele de Robson também. Linguado também. Você quase acertou o nome do monstro que eu escolhi. Vamos falar sobre criação, função das espécies, a origem, os poderes gerais. Vamos falar mais ou menos aquilo que margeia todas as criaturas que a gente pode escolher como personagem, tá? Inclusive essa imagem aí no D&D One já tá ficando defasada, né? Tá, porque isso pode ser meio qualquer coisa, né? Ralph agora Inclusive, você pode ser Halfling também. Halfling. Você pode ser Halfling com... Você pode ser filho de um Halfling com Ling. Nossa, ele vai ser um Halfling. Meu Deus. Um vai ser o Ling Ele vai ser um Halfling Ling. Vai ser o Ling e o irmão É gêmeo tipo dele o é o sanduíche Liang. Ishi. É o Ling e o Liang. Eu queria lançar uma pergunta já, de cara, assim, ó. Galera, você joga RPG tem muito tempo. Você joga RPG há décadas, Jesus já tem alguns séculos. E todas as raças e regras e tudo mais são colocadas de uma maneira muito curiosa nos sistemas. E a pergunta é: as raças jogáveis, elas têm que ser equilibradas? Ou você pode jogar raças que naturalmente são mais poderosas entre si, como é, por exemplo, no sistema de Senhor dos Anéis? Eu acho que essa questão é justamente de acordo com o cenário, né? Tem cenários que são mais abrangentes, mais genéricos, que eles querem trazer esse balanço para que todo mundo tenha as oportunidades iguais ali, né? Não quer que nenhuma raça seja melhor que a outra, todo mundo pode ser perfeitamente jogável. Mas nada impede de você criar um cenário onde alguma raça naturalmente é mais forte. E talvez por isso ela seja mais rara, ou talvez por isso ela subjugue as outras. E aí a gente lembra que RPG é sobre interpretação, não necessariamente sobre min-max. Então, às vezes você quer jogar com um personagem que realmente é mais fraco. No geral, na minha opinião, eu defendo geralmente tudo ser mecanicamente balanceado, por mais que o RPG seja uma experiência narrativa. Essa é a coisa que eu geralmente tendo a defender, porque ainda assim é uma experiência narrativa, tal, vai do cenário, eu concordo. Caiu? Vermelho tá aí? Vasco. Eu estou aqui, cadê eu? A transmissão tá rolando Eu tô vendo eu fazendo gestos Voltou. aqui, gesticulando maniacamente. Não deu nada de problema aqui não, viu? Eu parei de ver a transmissão só pra olhar o chat, deixei só o chat aqui na minha tela. Foi o Jovelino que cagou com o negócio tudo aqui. Então, beleza, já consertou. Família. Ele tava falando que ele acha que tem que ser equilibrado. Sim, tem que ser equilibrado. Por mais que o RPG seja um jogo narrativo, ele ainda assim é um jogo. Eu acho que tem que ter algum grau de balanceamento nisso. Claro, vai do que você quer fazer. Se você quer uma experiência muito mais narrativa, você pode sim quebrar essa regra do balanço. É o flavor e function, né? Se você quer maximizar o flavor, você pode criar desbalanceios reais pra poder simbolizar alguma coisa que só aconteceria por conta de flavor. E function, você justamente vai deixar o mais balanceado dentro do possível, por mais que eu possa, às vezes, não vou usar o termo tão pesadamente, ferir o flavor, né? Vou usar por falta de termo melhor. O Marcelo fazendo escola aí. O que eu fiz dessa vez? Porque Marcelo, você sabe que ele é igual a Sasha. Eu fui alfabetizado. Alfabetizado em inglês e o Jovelino tá indo nessa mesma onda, tá andando muito com o Marcelo. Eu fui alfabetizado em inglês. Sorry. É o Eles seguinte. foram alfabetizados juntos. Tô achando muito Rodrigo Góes, não tô brincando. Cara, eu acho assim. A busca pelo balanceamento, ela pelo menos pra mim, assim, é uma coisa meio top. Tipo, no critério. Ela entra no âmbito da utopia. Ou seja, ela é impossível, o balanceamento absoluto é impossível, mas ele ainda tem que ser um objetivo. O que você for fazer de ajuste tem que ser com esse objetivo de fazer a coisa mais balanceada possível. Por quê? Para jogar, eu acho que a gente tá falando em raças e espécies jogáveis. Né? Se você não estabelece um critério de mínimo de balanceamento de equilíbrio, isso é um estímulo
a jogar só com as raças melhores e desistindo a jogar com as outras. Concordo com o Luiz. Pô, é interpretação, não é só minimax, não sei o quê. Mas pensa num sistema como o D&D, em que o combate é uma mecânica muito, muito importante. Um sistema de narrativa com muito combate tático. Não dá pra você simplesmente desprezar se a disparidade for muito grande. Entende? Eu acho assim, é diferente de sistemas de narrativa compartilhada ou de outros sistemas em que você tenha uma variedade menor mecânica que facilita a função. Entende? Sei lá, 3D&T. No 3D&T, as raças eram vantagens. Ou seja, você gastava ponto para pegar uma raça porque aquela raça era vantajosa. Ela já era mais forte também, normal. tinha raça que você Tinha ganhava raça ponto. que era desvantagem, exatamente. Então, ali é uma outra alternativa que você tem. O cara vai jogar como um personagem elfo e aí ele gasta pontos para poder ser isso porque ele ganha benefícios derivados da raça. Uhum. Então, é de certa maneira. Mas aí você fala, beleza, essa raça é desbalanceada. Não, porque isso é, de certa maneira, um balanceamento feito dentro do sistema. Porque aí eu posso jogar com uma raça que é prejudicada, uma espécie que é prejudicada, e gastar esses pontos para torná-lo melhor em outro aspecto. Você Então- tem... Opa, perdão. Não, É pode que falar. É que eu ia comentar, você tava falando de raças que são desvantajosas, justamente, o balanceamento é isso, é trade-off, né? Você gastar uma coisa pra ganhar uma vantagem, ou você acabar recebendo uma desvantagem pra ganhar recurso. Né, no caso, gastar tempo até, mas enfim. Por exemplo, tem um exemplo da Tormenta, que eu me lembrei agora, né? Você falou de 3D, eu lembrei de Tormenta. Você tem o Lefou, que você pode perder carisma pra ganhar talento de Tormenta. São vantagens muito fortes, eventualmente. Tem umas que você praticamente não pode ser critado, que é a árvore, o caminho da anatomia bizarra. Eu acho também que tem sistema que raça é só lataria, né? Todo mundo tem as mesmas propriedades e só muda se você, eu quero ser um orc. Beleza, sua aparência é de um forest orc. É esse daí mais ou menos o que eu vejo que o D&D tá se caminhando pra ser. Quer dizer, agora não, né? Porque parece que vão ter um lançamento que vai dar esse turnout, esse turnover aí, né? Ah, no caminho, né? Só Não, que o assim, D&D ele tá indo justamente pra esse caminho. É pra ser uma coisa estética. Pra não ser mais um aspecto mecanicamente relevante. porque assim, se a raça não tem diferença em cada um, pra que você ter diferenças entre elas, né? Então, como eu sou um adepto muito do roleplay, um adepto de origem, um adepto de coisas que diferenciam, que deixam o personagem único, eu não vejo problema em linhagens diferentes, raças diferentes, terem desníveis de poder. Ou seja, um elfo não é equivalente a um humano, que não é equivalente a um orc, que não é equivalente a um halfling. O que vai dar essa equivalência deles vai ser o nível, a classe, alguma coisa que vai se somar, né? Tanto que é um raciocínio muito presente no D&D terceira edição, 3.5, que tinha um ajuste de nível. Então você podia jogar com uma criatura. Monstros. Eu vi ali, ó. Ele ainda tinha aquele extremo de E, ó. classe favorável, né? Isso, ali eu já não sou muito a favor, não, mas. O 3.0 tinha isso ainda, né? O 3.5 acho que já não tinha, mas até Tinha, o 3.5 tinha ainda. Tinha, porque isso aí era a marca registrada. E isso eu não sou a favor, não, mas o ajuste de nível era uma das formas de se equilibrar o desequilibrável. Então, vou jogar com o Minotauro. Beleza, você pode jogar com o Minotauro. Eu quero jogar com o Yuan-Ti. Aí eu quero jogar com um dragão. Eu quero jogar com... E se você for jogar com criaturas diferentes, ela tem um nível mínimo para se jogar. Então, um dragão filhote não é equivalente a um humano filhote. E isso é algo... Não existe dragão nível 1. Não existe dragão nível 1. Porque ele já é naturalmente mais poderoso. Quando eu fiz o Eras, a última vez que eu atualizei ele, eu ainda criei outros tipos de diferenciação por origem. Então, nem todo elfo é igual, nem todo anão é igual, nem todo humano é igual. Inclusive, eles podem ter elfos mais fortes do que outros em certas situações. E tá tudo bem. Porque tudo também vai no roleplay. Eu acho assim, o meu problema com o balanceamento, por que eu falo que é uma coisa utópica? É que tem muita coisa que é situacional. Então não dá pra você simplesmente atribuir um valor numérico. Tipo, aquela coisa que a gente faz. Quando a gente faz balanceamento em tabela. O que você falou isso aí, eu pensei no Aquaman.
Tipo, o Aquaman tem a capacidade, velocidade e a força equivalente do Super-Homem, dentro da água. Ele consegue fazer o quê? Dentro da água. Esse é o ponto, entende? Eu acho assim, não dá pra você simplesmente fazer, vou fazer uma tabela aqui pra balancear isso numericamente, e aí eu vou estabelecer que um ataque extra, um braço extra significa mais 2 pontos de vantagem. Por que isso é difícil de fazer num D&D da vida? Porque tem muita coisa que é situacional. Vou dar um exemplo. Os Kalastar, que são do Eberron, que agora a gente tem um jogador jogando na Forja da Manhã, tem telepatia. Aí você vai olhar, os Changelings têm uma capacidade de alteração corporal à vontade. O Draconato tem lá um sopro de energia. Como é que você balanceia numericamente isso? Por quê? São coisas que são absolutamente diferentes e que são úteis em situações distintas. Entende? É muito difícil você dizer o que pesa mais, o que é mais poderoso. Então, porra, eu vou botar uma campanha que tem Devoradores de Mentes. O Kalastar tem resistência a dano psíquico natural. Nenhuma outra raça tem isso. Então você pega os outros assim, esse aqui tem visão no escuro. Tipo, aí você joga só em lugar claro. Assim. É isso. É isso. No deserto, então, assim, assim. Eu vou fazer uma campanha toda no Ártico. Aí tem um jogador que é Goliath. Porra, o cara tem resistência natural frio, ele não toma dano de frio, ele não tem que se preocupar com isso. Foda-se se o anão tem resistência a veneno. Não vai fazer diferença isso. Então, desbalanceia, entende? Tipo, volta a ficar desbalanceado, porque é circunstancial, é situacional, tem habilidade que é mais relevante em determinadas circunstâncias, e nenhum mestre vai fazer um balanceamento de, não, essa aventura aqui eu fiz no Ártico, então o Goliath se beneficiou. A próxima agora vai ser num lugar que tem gás tóxico, pro anão ter vantagem. Cara, não dá pra você fazer isso. Não dá, é simplesmente inviável. Então eu acho que esse balanceamento é virtualmente impossível de fazer de uma maneira muito exata, justamente porque todas as vantagens e habilidades tendem a ser circunstanciais. E não dá pra você balancear prevendo tudo que vai acontecer. Não tem como. Inclusive eu acho que essa diferença entre as criaturas, suas características e tudo mais, é esse tipo de diferença que dá graça no jogo. Porque, como eu falei, se você tem todas as raças e elas são iguais, elas não se diferenciam em nada em capacidade, elas não diferenciam em nada. Pra que ter? Por que você vai ter um elfo se um elfo e o humano são idênticos? Pra que você ter um anão se o anão e o elfo são idênticos? Se você não tem diferenciação, você não tem pra que Vermelho, mas aí eu divirjo de você. Vou abrir uma divergência aqui. Abra aí. Causar tumulto e confusão. Eu acho que essa diferença é justamente neste ponto que entra o que o Jesus falou. É um critério de interpretação. Cenário, lore. Porque essa diferença estética, que é estética, ela não é só estética, ela é, num uso muito abrangente e safado da palavra, antropológica. Então, se eu faço um cenário e, por que eu vou jogar de elfo? Porque nesse cenário que eu tô jogando, os elfos têm uma origem específica, eles têm uma região específica, eles têm uma religião específica, eles têm um caminho histórico específico que eu quero usar no meu personagem. Então você incorpora o elemento cultural mas aí você tá da espécie, não não você só tá mecânico. Concordando comigo e não divergindo. Porque Não, se eles são por exemplo, diferentes, eles não são iguais. Não, sim, tudo bem, mas é que eu tô falando que no D&D o que eles estão querendo fazer agora é estabelecer um critério em que você não tem diferenças mecânicas mais. Essa seria uma possibilidade. Você não tem mais aquele bônus racial, proficiência e não sei o que. Você não tem mais isso. É aquilo ali que ninguém jogava de humano porque, sei lá, o humano não tem Dark Vision, por exemplo. Até criar o variante humano que dava uma vantagem pra ele. E aí eles tiveram que ir fazendo isso ao longo dos livros e dos suplementos a partir de novos playtests. Tem até um caso engraçado que eu lembrei recente. Vou abrir um pouquinho aqui de uma coisa de bastidores de uma campanha streamada aqui. Bom, você que tá jogando, você que tá assistindo a campanha dele, você que está jogando, presta muita atenção agora. Então, não, mas eu vou falar um pouquinho. As fichas dessa campanha são públicas, então não importa. Que era da campanha que entrou em ato no canal do Pasqualin, que era As Faces da Fé. Tem o personagem Salazar. Salazar é claramente um humano. Salazar porque tem a aparência de humano. Hein? Salazar é humano, se comporta como humano, se veste como humano, tem cara de humano e fala igual humano. Só que ele é aquela custom lineage, que só porque ele queria Dark Vision. O Lucas pegou aquilo só porque ele queria Dark Vision, o humano não tem Dark Vision. E Dark Vision é o que em muitos cenários tende a ser essencial. Pra você não ter que ficar carregando a tocha por aí igual um maluco. E você poder enxergar no escuro sem ser visto. Ele podia muito bem ter pego o humano. Só que ele resolveu pegar o Custom Lineage porque ele achou aquilo melhor no momento. E aí foi um desbalanceamento ali pra fazer um personagem que é praticamente um humano com uma mecânica diferente. É o Min-Max. É o Min-Max, é.
que não dá pra você... E não dá pra você só jogar tudo na conta disso também, entende? Tipo assim, o cara... esse é um outro aspecto na hora de você pensar. Se o narrador vira pra mim e fala, gente, olha só, vamos criar os personagens pra minha campanha e ela vai ser toda no deserto. Por que caralhos eu faria um personagem tritão? Então, tem isso. Tipo, ele não tem motivo pra estar lá. Como? Pera. Depende. Isso aí eu Não, também. Existem histórias e histórias, né? Não, sim, mas o meu ponto comentário é... do Jesus foi direto no que eu acabei de pensar. Então, também aí já é outra coisa, Não, questão Não, de mas o que equilíbrio. eu... Mas é aí que eu tô falando, qual é o meu ponto? É que aí eu vou e faço isso, se eu faço esse personagem, tritão, eu tenho que estar ciente de que mecanicamente o meu personagem vai estar prejudicado. É uma escolha que eu vou fazer, e aí eu estou fazendo uma escolha desbalanceada propositalmente. Foi o que eu falei aquela hora. Tipo, às vezes você quer jogar com um boneco mais fraco. Porque você quer ser desafiado. Ou você acha que a história fica massa. Igual Tudo bem, mas, tudo é então massa. mas tem que estar todo mundo na mesma página. É só isso que eu falo. Então a gente falou, se as raças têm que ser balanceadas, eu acho que isso é impossível e eu acho que não tem que ser. Eu acho que é recomendado que seja. Porque aí você escolhe desbalancear. É mais fácil você ter balanceado e escolher de desbalanceado que o contrário. Entende? Tipo, não, é uma putaria qualquer, não sei o que e tal. Então vamos balancear em jogo. Cara, é muito mais difícil. Ou rapa tudo e todo mundo é igual, ou É isso. só muda a lataria, né? Entendeu? Esse é o ponto. Ó, o Otávio tá me questionando aqui, o que mais uma vez é muito esquisito porque nós somos a mesma pessoa. Não entendi, pelo que entendi. Teriam que ser numericamente balanceados para situações, sendo que são naturalmente balanceados para situações. Otávio, você não entendeu mesmo não, que eu falei. Eu tenho que explicar. Vai ter que explicar pra você mesmo. Não, o que eu quis dizer é que é impossível você balancear porque as habilidades são situacionais. Não dá pra você estabelecer um valor numérico para essas habilidades, porque você vai lá e fala assim, essa habilidade é muito boa. Ela vale 5 pontos de vantagem. Beleza. Só que aí chega só existem algumas situações que aquela vantagem pode ser utilizada. E aí o mestre vai e não coloca nenhuma delas. Pronto, você se fudeu. Então, assim, não dá pra você fazer esse balanceamento porque tem coisa que só é útil em determinadas circunstâncias. Eu faço um boneco que é o monstro do combate. E aí a campanha é praticamente toda só de interação social. Seu boneco, com todas as habilidades de combate, ficou desbalanceado e prejudicado pela falta de habilidades especiais adequadamente preparadas para a situação. Recentemente eu passei por isso fazendo um fighter numa campanha praticamente toda sobre interação social e sobre resolver os problemas sem power. Eu fiz um Gunslinger. A coisa menos alta que eu podia fazer de barulho era um tiro. Então assim, eu já tava meio pra trás ali, mas eu consegui pelo menos se comentar. Eu conversei com o mestre na época, então foi tudo de boa. Só que esse negócio da raça depender, e o mestre influencia um pouco também. O plot da campanha sempre vai influenciar um pouquinho. Tipo, se você cria... A Forge da Manhã eu acho o exemplo até legal. O Salada criou um cenário que artífices são muito relevantes. Eu tô usando um exemplo no caso mais de classe do que de raça, mas pra raça também presta. Pra raça, linhagem, espécie, enfim, o nome de preferência. Obviamente naquela campanha ia ter pelo menos ia ser pelo menos um mais artífice no grupo. A gente já tava com isso em mente. Meio que começou a campanha pensando nisso já, porque tem 2, né? A Melinda é level 1 artífice, no caso, né? Sim. Então, aí... Porque é um plot que favorece muito, eventualmente, você criar um artífice. Ele atiça muito isso. E você criar um plot no deserto, por exemplo... Não vou usar deserto, eu vou usar acho que no Ártico mesmo. Favorece você querer criar um Goliath, favorece você querer criar alguma coisa que vive naquele cenário. Você criar um plot urbano, favorece você criar personagens que estão no ambiente urbano. Eu disse que favorece, não que... Até pra justificar a existência deles ali, né? Facilita a justificativa e também, querendo ou não, é mais fácil. Fica mais fácil encaixar no cenário, fica mais suave, o encaixe deles não fica tão distante, que seria tipo tritão no deserto. Porque as pessoas elas esquecem que quando você cria uma espécie para o seu cenário, seja ela jogável ou não, ela não é uma coisa que pode ser simplesmente aleatório. A não ser que o seu lore permita uma coisa simplesmente jogada lá de qualquer jeito, um caos que forma coisas sem sentido. Mas se não for assim, as espécies elas têm que ter características que as tornam aptas a viver bem onde ela vive. Porque senão você não tem, por exemplo, o tritão que vive no deserto, mas ele depende da água. Então ele não estaria lá. Ele pode passar por lá? Pode. Mas ele não estaria lá. Então, quando a gente fala de balanço de espécies, a gente tem que ver exatamente disso. E vou citar o Eras mais uma vez. Qual que é a diferença que eu adotei nesse meu raciocínio? Os humanos, eles têm uma característica adaptativa muito grande.
Então, eles têm uma chance de pegar características diferentes maior que a das outras espécies. Tipo, ele foca muito em perícia, ele foca muito em talentos, ele foca muito em coisas que façam a vida deles ser mais fácil por interação que eles têm. Os elfos, eles dependem muito mais do ambiente em que eles estão, nascendo, vivendo, etc. Então ali ele cria uma comunhão onde ele está e é dali que ele absorve as capacidades. Então tem elfo que enxerga no escuro, tem elfo que não enxerga no escuro, tem elfo que enxerga na penumbra melhor, tem elfo que não. Tem elfo que se dá melhor na mata, tem elfo que se dá melhor em outros ambientes. Porque depende do jogador, ele faz isso, mas o elfo depende do ambiente. O meio orc, ele pode depender ou da característica selvagem dos orcs, ou da característica de descendência dele. Por exemplo, no Eras ele pode ser um meio orc de origem humana ou élfica. Então ele pode escolher se ele vai pro lado humano, se ele vai pro lado do orc, ou se ele vai pro lado do orc, ou se ele vai pro lado do elfo. E é assim que funciona. Porque aí você cria um personagem rico, por causa de características diferentes. Então quando a gente fala assim em desequilíbrio, a gente fala num desequilíbrio numérico. Tipo, eu tenho 10 maçãs. Eu posso comer 10 maçãs. O outro vai comer 8 bananas. Porque o nível de energia dessas 10 maçãs e das 8 bananas é igual. Só que o jeito de comer é diferente, o jeito de preparar é diferente. É mais ou menos isso. Agora, se você colocar tudo igual, vai depender realmente, igual o Marcelo falou, do lore. Da organização, interpretação e do cenário. Enfim, né? Matei o assunto? Aparentemente. Achei que você tava lendo o que eu tava falando, porque eu não entendi lá, que ele falou de avaliar as habilidades por versatilidade, mais pelo valor em si. Não, a gente não pode avaliar pela valor em si. É porque o valor que você dá pela habilidade. Quer dizer que você está associado. Justamente, Otávio. O que a gente está tentando defender é que o balanceamento é muito complexo. Porque fica sensacional, né? Exatamente, porque cada espécie tem uma habilidade e essa habilidade varia. A força dela varia muito de acordo com a situação. Tem habilidades que você nunca vai usar, tem habilidades que você vai usar o tempo todo. Uhum. Então, assim, não quer dizer que ela está desbalanceada. Não quer dizer que ela está desbalanceada. Mas isso não. É por isso que isso torna muito difícil você comparar duas espécies e falar elas estão igualmente fortes. Claro, Sim. Você pode fazer isso em situações muito específicas. Tipo assim, se você estabelece. Só para dar um exemplo cabal, só para a gente não se prender demais só nesse tópico. No D&D quinta edição, todas as espécies têm uma vantagem +2 em um atributo e +1 em outro, correto? Nem todos os atributos são igualmente úteis. A gente estava discutindo sobre isso no Baldur's Gate, né, da inteligência. Exatamente. Nem todos os atributos são igualmente úteis. Antigamente existia um balanceamento maior, hoje em dia nem tanto. Então, às vezes, você olha e fala, pô, eu vou pegar meu personagem e vou dar... Inteligência não é tão relevante. Aí você pensa, uma classe, uma espécie que dá +2 de inteligência, isso é melhor? Tipo, entende? Tipo, é melhor, é tão balanceado quanto uma que dá +2 de constituição, porque constituição dá ponto de vida, ou que dá +2 para destreza, que é o atributo que tem mais perícias relacionadas, ou para sabedoria. Então, assim, só aí você já tem uma dificuldade numérica de fazer esse balanceamento. E isso vai se prolongando para habilidades que não são nem numéricas mais. Como eu falei, como é que você mede a força de uma habilidade de telepatia? Tanto que nós temos um dos maiores fiascos do D&D, é aquela galera do cenário Dark Sun, né, que tinha os psionicos, que eles não conseguem se encaixar em lugar nenhum. Porque tudo é desbalanceado em relação a eles. O psiônico da terceira edição era um caos. Eu odiava ter que lidar com o psiônico. A gente enfrentava o mestre que narrava pra gente, adorava o psiônico e era um pesadelo, porque a gente olhava e falava, você claramente não está calculando adequadamente o nível de balanceamento desses encontros. Aí eu já vou até questionar um pouco, que terceira edição não tava nem nas fraldas quando a terceira edição saiu. Eu sou o jovem do grupo aqui. Desculpa, rapaz. Se você quiser jogar D&D primeira edição, você joga. Mas não, então. Mas tem psiônico na quinta também. Não, então, eu joguei com o Mystic. Eu vi uma vez um Mystic jogando, um amigo meu jogando de Mystic. Pior pesadelo da minha vida, do Nervo da Arcana. E eu joguei. Eu não joguei, mas eu tive muitos amigos que jogaram com os psiônicos diferentes. Também falando do Face da Fé, o personagem do Michael lá, o Zero, era um Soul Knife, Rogue Soul Knife. Então, mas ali não é psiônico igual do Dark Sun, né? Que tinha as pedrinhas rodando ao redor da cabeça. Então, porque é diferente. Eu ia perguntar justamente qual era a diferença do psiônico, ele é meio psíquico, né, na verdade, né? O Soul Knife, ele é mais psíquico do que psiônico. O psiônico era uma fase específica lá que
tinha umas vantagens específicas relacionadas a telecinese, é que telepatia. É que foi o caso do Nervo Arcana que foi engraçado, que a Wizards lançou o Mystic ele fazia tudo melhor que qualquer outra classe, eles tiveram que pegar a subclasse do Mystic e salpicar em cima das classes que já tinha no D&D. Aí a gente... ela ali. então, porque o Mystic ele só fazia tudo muito bem, então vamos pegar essas subclasses e jogar aqui em cima. E aí a gente teve Soul Knife, a gente teve do Fighter, que eu nem lembro mais qual é o nome. A gente teve acho que um do Monge também. O Mente Aberrante não é assim, mas tudo que tem lá, Psionic, você consegue ver, porque ele é meio que um Psyker, ele mexe... É um pesadelo e ninguém usa. Virtualmente ninguém usa, ninguém joga. Por causa disso, é um inferno, né? Eles só bagunçam o meio de campo em vez de ajudar. As regras são desnecessariamente complexas pra entender como é que funciona o Psionic. É outro jogo, né? É um sorcerer bufado indiscriminadamente, assim. Sim, só uma coisa legal, mandei no chat do Discord uma pesquisa do... Peraí, 538 aqui, da galera 538, que eles fizeram... o quão raro é o seu personagem de D&D, eles pegaram usando os dados do D&D Beyond de 2017. Sim, eu vi essa pesquisa e é muito triste, porque você viu... O Mano Fighter é o mais... Mano Fighter é a classe e a raça mais comuns de jogo. Disparado, mas né? Faz sentido, né? Porque a gente mesmo fala, tipo, quando você vai começar a jogar um D&D, cara, faz uma classe de combate, porque você não quer começar jogando como mago, porque é mais simples. Aí o cara olha e fala, porra, não tô entendendo nada aqui, por que o anão tem relação especial com pedra? Não, vou fazer um humano. Faz um humano. Mas é porque também ele entra um pouco do min-max que a gente tava falando de raça e classe, né? Por mais que hoje não exista mais esse negócio de classe favorita, etc., ainda tem os atributos que você falou, fazem mais sentido de algumas raças para algumas classes, justamente por causa das proficiências, das vantagens que ele vai ter de ter o bônus naquele atributo específico. Não, e se a pessoa entrar na internet pra pesquisar, tipo assim, a primeira vez que eu vou jogar RPG, eu vou fazer um druida. E o cara vai lá e olha, druida build. Cara, vai ter o site que vai falar pra ele qual é a melhor combinação de raça, qual é a melhor combinação de já vai estar tudo antecedente. O cara faz o personagem e já vem pronto. Baldur's Gate é assim, né? Você entra build de Baldur's Gate, o que os caras falam, você quer jogar com Minimax? Você vai fazer um draw, monge, que não sei o que lá. Tipo, porra, assim, mas no RPG, no jogo de computador tudo bem, porque... Você não tem um lore, você não tá criando um personagem desde o começo, você tá incorporando, né? É um negócio um pouquinho mais de boa. Agora, na mesa... na mesa, o Mimex às vezes pode até atrapalhar. Eu sei que eu sou o cara que participou do episódio de combos aqui, então eu já tô meio marcado nessa, mas... eu sei o seguinte, que se você vai falar sobre equilíbrio, então acho que mais pra dar uma concluída, o primeiro passo seria você decidir se você tá querendo equilibrar ela no lore ou no número. Porque cada um vai ter sua preferência e dá pra você fazer de várias maneiras diferentes. Então pensa no que vai ser a sua história. Você quer saber no poder de combate ou você quer saber na influência de sistema? E aí você... Desculpa, influência de cenário. E aí você vai conseguir fazer seu equilíbrio entre elas de maneira melhor. Igual a gente falou, não vai ter um tritão no deserto, tampouco vai ter o Superman debaixo d'água. Então a gente já consegue equilibrar daí. No mais, tenta entender a matemática do sistema que você está adotando para jogar, tá? Não precisa ser avançado não, mas pelo menos a base do sistema para você evitar muito prejuízo para os jogadores em questão de desequilíbrio. Isso serve para raça, classe, para tudo envolvendo qualquer sistema um pouquinho mais focado em mecânica, em número D&D. Um pouco Ordem, eu não sei como o Ordem tá exatamente, eu só escuto muita gente falando porque eu tenho muito aluno que curte Ordem Paranormal, então eu meio que conheço por osmose o sistema. Só o desequilíbrio. Thank you.